O milionário descobre o plano sinistro da noiva e do mendigo negro que interrompeu o casamento. Pedro estava radiante. No altar daquela igreja imponente no coração de São Paulo, ele segurava a mão de Helena, a mulher dos seus sonhos, linda, elegante, o sorriso perfeito que brilhava sob a luz dourada dos vitrais. Tudo parecia tão perfeito que até o ar parecia vibrar com a promessa de um futuro feliz. Mas no meio do sim, um som estranho cortou o silêncio sagrado. Um puxão brusco na manga do terno. Ele virou o rosto devagar e viu Miguel, um homem sujo, com roupas esfarrapadas, cabelo desgrenhado, os olhos negros brilhando como se guardassem um segredo mortal. Os convidados congelaram. O padre parou de falar. O som de risos e conversas cessou num instante pesado. Miguel avançava pelo corredor, obstinado, puxando da sombra um peso invisível que parecia carregar o mundo nas costas. Parem o casamento! Vocês não conhecem a verdadeira Helena! Gritou com voz áspera, seca, como um golpe na garganta de Pedro. O tremor começou ali, dentro do peito. Os olhares começaram a se virar. Sussurros gotejaram como veneno silencioso entre as fileiras douradas dos bancos. Ninguém sabia o que esperar. O que aquele mendigo queria com a noiva perfeita? Miguel começou a revelar fatos que pareceriam impossíveis, histórias enterradas, traições invisíveis, fios de uma teia de mentiras que chamavam Helena pelo outro nome, um nome cruel ligado a crimes e segredos sombrios. Ele já a conhecia há anos, disse, tinha visto tudo. O contraste entre a imagem angelical de Helena e as palavras daquele homem era como o choque do fogo contra o gelo. Pedro sentiu o ar faltar. Suas mãos tremiam, os olhos embaçaram. Que mundo era esse que se abria à sua frente? Mentira! Helena disparou, o rosto inchado pela raiva e pela humilhação, mas uma sombra escura parecia rastejar sobre ela, e o brilho maligno virou silêncio inquietante. Os convidados se dividiram entre choque e curiosidade voraz, um turbilhão de emoções que ameaçavam explodir a qualquer instante. O silêncio foi quebrado por uma voz rouca no fundo da igreja. Vocês acham que eu chegaria até aqui sem motivo? Disse Miguel, e um arrepio percorreu a espinha de Pedro. Era uma luta de poder que ultrapassava o que o coração podia suportar. A festa se transformava em um campo minado de desconfianças e olhares carregados. O brilho das joias se misturava com as sombras do passado, e a noiva perfeita estava ali, desmascarada. Pedro precisava decidir ali, naquele instante, entre seguir com o casamento e mergulhar no mistério ou parar tudo para encarar a verdade nua, mesmo que isso destruísse tudo que ele tinha construído. O coração apertava, a garganta queimava, e a certeza de que Miguel não era apenas um mendigo qualquer. A conexão dele com Helena era profunda e perigosa, uma relação que ameaçava tudo. Pedro percebeu isso só quando viu as pupilas negras do homem brilhando com uma intensidade quase sobrenatural. Por trás daquele rosto marcado, por trás do olhar duro, havia uma história que poderia separar para sempre Helena do futuro que Pedro imaginava. Enquanto os convidados praguejavam em silêncio e o padre procurava palavras que não vinha, Pedro encarava sua noiva. O que habitava por trás daqueles olhos verdes que agora pareciam vazios? Quem era essa mulher que ele amava com tanta intensidade? E, sobretudo, qual era o plano sinistro que o mendigo tinha para aquele casamento? A cerimônia virou um jogo de gato e rato, perigoso, imprevisível. O som dos murmúrios crescia, a tensão ficava insuportável. Pedro sabia, a verdade estava ali, ali mesmo, prestes a destruir a vida dele, ou a libertá-lo para sempre. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah,
E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O olhar de Pedro fixou-se em Miguel, enquanto o murmúrio da multidão crescia, transformando o ambiente em um campo de batalha emocional. O coração de Pedro pulsava freneticamente. Ele sentia a verdade entre os sussurros como uma faca afiada, prestes a cortar sua vida ao meio. O que mais você sabe sobre ela? Ele não percebeu que as palavras tinham escapado de seus lábios, até que a tensão cresceu. Miguel ergueu a cabeça, um lampejo de ferocidade iluminando seu rosto cansado. Ela é a razão pela qual eu estou aqui. Helena não é quem você pensa. Ela... A voz dele agarrou a atenção de todos na igreja, os olhos arregalados e os rostos brancos, a curiosidade misturada com incredulidade. Ela me fez prometer que nunca contaria a verdade. Mas antes que ele pudesse continuar, um grito irrompeu da multidão. Uma mulher com olhos de desespero e uma expressão contorcida entrou correndo pelo corredor. Seu vestido, sujo e desgastado, contrastava com a pompa da cerimônia. Parem tudo! Ela se jogou na frente de Pedro e Helena, quase como um escudo. O barulho na igreja se extinguiu de imediato. Você não pode se casar com ela. A voz da mulher soou como um eco de um lamento profundo. Era Rosa, a ex-melhor amiga de Helena. Ela não é a única que tem segredos. A verdade é muito mais sombria do que você imagina. Pedro sentiu um nó se formar na garganta. Rosa respirava com dificuldade, seus olhos transbordando lágrimas de medo e súplica. Segredos? O murmúrio voltou, mas agora carregava uma nova camada de preocupação. Agora, todos estavam na expectativa, prontos para receber a próxima revelação. O que mais poderia haver sobre a mulher que Pedro amava? O brilho das joias de Helena parecia apagar sob a luz do drama que se desenrolava diante de todos. Ela só quer o seu dinheiro, Pedro. Rosa gritou, o desespero em suas palavras, criando um eco de dúvida. Ela não ama você. Amar alguém é diferente de usar alguém. Você é apenas uma ferramenta no plano dela. A multidão prendeu a respiração. Pedro sentiu seu mundo desabar. Suas mãos tremiam, e a sensação de um vazio vasto se espalhou pelo seu peito. Tem mais, Miguel interrompeu, a intensidade de sua voz despertando a agitação novamente. Eu sei que Helena está envolvida em algo mais sombrio, algo que ela não quer que você descubra. Os olhos de Pedro se fixaram novamente na mulher à sua frente. A imagem perfeita de Helena se desintegrava em caos. Eu nunca, Helena começou, mas a verdade estava começando a emergir. Pedro, você tem que me ouvir. Eles estão mentindo. Sua voz tinha um toque de desespero, mas algo em seu olhar parecia diferente. Era como se uma máscara estivesse prestes a cair. A conexão entre eles pareceu se esticar como um fio prestes a se romper. Pedro estava confuso, dividido entre o amor e a desconfiança. E no centro desse tumulto emocional, um estrondo cortou a tensão. Uma explosão não muito distante atingiu os vidros da igreja, fazendo todos saltarem dos seus lugares. O caos se instaurou. Gritos, desespero e seguranças corriam para entender o que estava acontecendo. Mas numa fração de segundo, todo o foco voltou para Miguel, que sorriu, um sorriso que parecia terrivelmente satisfeito. Vocês acham que isso foi só coincidência? Eu trouxe a verdade com a força que precisa ser ouvida. E naquele momento, enquanto o medo crescia e os presentes buscavam abrigo, o chão sob os pés de Pedro pareceu desmoronar. Ele olhou para Helena, que já não era mais a mulher dos seus sonhos. A mente dele girava. O que ele havia perdido? Quem era realmente Helena? A incerteza queimava como um fogo vivo, e a noite se transformou em um palco de desespero, deixando todos em um abismo de perguntas e incertezas. Pedro não sabia a quem confiar agora, e a única coisa que sabia era que tudo havia mudado para sempre. Pedro ainda estava paralisado, fitando Helena enquanto o caos se instalava à sua volta.
O terror nos olhos dele pedia respostas. E a tensão crescia como uma tempestade prestes a desabar. Miguel e Rosa tinham lançado uma bomba, mas nas sombras do pânico, algo mais se movia. Antes que Pedro pudesse processar tudo, o altar vibrou com a força de um segundo estrondo, e a porta da igreja se abriu com um estrondo ensurdecedor. Uma figura conhecida surgiu, ofuscada pela luz intensa do dia. A multidão virou os olhos, confusa, enquanto Pedro reconhecia quem era. Era Victor, o irmão de Helena. Ele estava pálido, os olhos arregalados, e parecia carregar um peso inominável sobre os ombros. Victor nunca aparecia em eventos familiares. Então sua presença agora era uma surpresa devastadora, uma sombra que se projetava sobre o matrimônio. Helena, o que você fez? Ele gritou, sua voz ecoando nas paredes da igreja. O desespero na sua expressão fez o ar ficar gelado. Eu nunca pensei que você chegaria a isso. Você não pode se casar com ele. Antes que alguém pudesse reagir, ele jogou uma pasta sobre o altar. O conteúdo se espalhou em uma confusão de papéis e fotos. A multidão se inclinou para frente, tentando entender. Pedro sentiu o coração acelerar, enquanto seu olhar buscava as imagens. Eram registros, documentos e talvez até fotos de Helena que ele nunca tinha visto. E naquele momento, o passado dela desnudava-se diante de todos. Ela não é quem você pensa que é, Pedro, continuou Victor, a voz dele tremendo com emoções. Você precisa saber, você está prestes a se unir a uma criminosa. Aquelas palavras foram como um golpe, um soco no estômago. A igreja imediatamente explodiu em murmúrios frenéticos. Os convidados olhavam um para o outro, buscando respostas. Pedro virou-se para Helena, seus olhos buscando a verdade. Era a última coisa que ele queria ouvir, mas também a única coisa que ele precisava saber. Victor, o que você está dizendo? Você não pode, balbuciou Helena, sua voz tensa. Mas a ironia da situação era clara. Ela estava vestida de branco como a noiva perfeita. Mas havia um abismo de segredos na sua história. Os negócios dela são sujos, Pedro. Conexão com o submundo. Ela tem envolvimento com pessoas que você nunca imaginaria. A angústia na voz de Victor era palpável, quase insuportável. Ela está querendo te usar. E você não faz ideia do que está acontecendo por trás das cortinas. Agora, tudo o que Pedro sentia era uma confusão de emoções. Ele estava prestes a se casar com alguém que poderia ser uma estranha, alguém que poderia ter um lado obscuro inimaginável. E a explosão da verdade não acabou. Uma nova figura entrou em cena. Uma mulher, com um sorriso gelado e um olhar que parecia saber muito mais do que qualquer outra pessoa presente. Vinhetas, fotos, documentos. São só o começo, não é, Helena? A mulher era estranha, mas havia algo familiar. Eu sou uma amiga e vim apenas para alertá-los que o futuro dela é muito mais sombrio do que você pode imaginar, Pedro. Ela está em muitos mais problemas do que você pensa. E acredite, isso é só o começo. O olhar de Pedro balançou entre a dor e a dúvida. O que ele sabia? O que ele realmente conhecia sobre Helena? A mulher que ele amava começava a desaparecer sob o peso das revelações. E naquele momento, com todos os olhos fixos neles, a dúvida ardia como um fogo. Enquanto o tumulto continuava, uma ideia aterrorizante se instalou na mente de Pedro. E se ele não sabia de nada? E se tudo fosse uma máscara, uma encenação para um plano sombrio? O silêncio carregado parecia gritar em seus ouvidos, enquanto a certidão de casamento, que já parecia um sonho, tornava-se um pesadelo iminente. Em meio ao caos, ele sentiu o mundo desmoronar. As certezas estavam se esvaindo como areia entre os dedos, e a única coisa que sobrou foi uma pergunta ecoando em sua mente. Quem era realmente a mulher que ele amava? E o que mais ele não sabia? Pedro estava congelado, seus olhos vagando entre Helena
e as fotos espalhadas. O mundo à sua volta parecia desvanecer enquanto as palavras de Victor ecoavam na cabeça dele. Uma criminosa? O significado daquilo pesava como chumbo. Ele queria gritar, queria correr, mas estava preso. Helena olhava para Victor com um misto de raiva e desespero. Victor, você não pode fazer isso. Você não sabe do que está falando. Sua voz soava frágil, quase implorando. Mas Pedro sentia que cada segundo ali só aprofundava o abismo de desconfiança. Miguel, agora quase um espectador em meio ao caos, observava cada movimento como se estivesse assistindo a um filme. E se tudo isso for verdade, Helena? O que mais você está escondendo? A multidão começou a murmurar novamente e as palavras se misturavam em uma cacofonia de opiniões e julgamentos. Você não é ninguém para julgar! Helena se virou para Miguel, furiosa. Você não sabe nada da minha vida. O tom dela ressoou cada sílaba, cortando como uma faca. Mas no fundo, Pedro sentia que havia algo ali. Algo mais profundo. Então, como se o universo quisesse acrescentar mais drama à cena, um novo estrondo irrompeu do céu. As luzes da igreja piscavam, enquanto um clarão ofuscava a visão de todos. Um som de impacto se espalhou, seguido por um grito agudo vindo de trás da multidão. O homem vestido de preto, com um capuz, havia entrado de forma abrupta, armando-se com uma explosão de arma de fogo. Todos no chão! Ele gritou, a voz carregada de raiva e uma fúria incontrolável. O pânico se instalou instantaneamente. Os convidados gritaram, alguns caindo no chão, enquanto outros se espremiam contra as paredes. Pedro sentiu o chão tremer sob seus pés. O foco das revelações passou de Helena e seus segredos para aquela figura aterrorizante. O coração batia forte e a angústia tomava conta do espaço. Tudo parecia uma cena de filme, um filme de terror. Liberte as informações! Gritou o homem, apontando a arma em direção a Helena. Era como se ele soubesse mais do que todos na sala, como se estivesse ali para acabar com o teatro de máscaras. Helena gelou, sua expressão mudando de raiva para surpresa e, finalmente, medo. O que você quer de mim? Ela perguntou, a voz trêmula. Aquelas palavras ficaram paradas no ar, enquanto Pedro se sentia um prisioneiro do momento, preso entre o amor e a confusão. Você sabe o que fez? O homem ressoou, e a multidão se encolheu. Pedro não entendia. O que aquele homem queria? O que Helena tinha a ver com ele? Um grito ecoou. Rosa, que até então observava o tumulto, se atirou em direção ao homem, tentando desarmá-lo. Pare! Você não precisa disso! Ela era uma figura corajosa em meio ao caos, mas sua ousadia poderia custar caro. Ouvindo o estrondo de um disparo, o tempo pareceu parar. Um silêncio mortal se seguiu. Peter sentiu a adrenalina encher suas veias. Ele, por instinto, correu em direção a Rosa. Mas, numa fração de segundo, tudo se desfez. O homem sentiu a pressão, disparou sua arma, mas o tiro não atingiu Rosa. O impacto foi repentino. O homem foi atingido por algo que parecia um disparo, mas não era apenas o tiro. Enquanto ele cambaleava para trás, em um estado de choque, uma figura familiar emergiu da multidão, revelando-se como um dos seguranças da igreja, que parecia ter agido no momento certo. O homem se atirou para o lado, mas o caos já estava instalado. O que inicialmente parecia uma tempestade emocional transformou-se em um cenário de horror. O pânico se espalhou enquanto as pessoas corriam, todas buscando a saída. Mas Pedro ainda estava lá, os olhos fixos em Helena, que agora estava pálida, e seu olhar parecia vazio. Pedro, por favor, você tem que me ajudar! Ela gritou, e a dor na voz dela o atingiu como um soco no estômago. O que exatamente estava acontecendo? Entre tiros, gritos e caos desenfreado, Pedro percebeu que a verdade sobre Helena era muito mais complexa do que ele havia imaginado. Tudo estava se entrelaçando, e a resposta que ele tanto desejava estava prestes a sair à luz.
Mas com o estrondo da porta se fechando e a multidão em pânico, a única certeza era que tudo havia mudado. O que era certo antes, agora estava em dúvida, e a única pergunta que ecoava na mente de Pedro era: quem era a verdadeira Helena? E qual era o papel dele nesse pesadelo que se desdobrava? Pedro estava congelado, seus olhos fixos em Helena, enquanto o caos se instalava à sua volta. O terror nos olhos dele pedia respostas, e a tensão crescia como uma tempestade prestes a desabar. Então, em meio ao grito de pânico, algo inesperado aconteceu. Uma explosão de luz e um estrondo ensurdecedor surgiram. Não de fora, mas de dentro da própria igreja. A porta principal se abriu com força, e uma figura vestida de preto, com máscara e capuz, revelou o que parecia ser um dispositivo explosivo. "É hora de a verdade ser ouvida", gritou o homem, enquanto todos se encolhiam em um mar de gritos e desespero. Pedro sentiu o coração parar. O rostinho pálido de Helena explodia em 1000 expressões de medo enquanto ela olhava para o intruso. Corações apertados, a multidão recuou, mas o homem parecia focado nela. Só que em um movimento inesperado, ele apontou para Pedro. Você que se diz noivo. A verdade vem até você e não encontrará seu amor aqui." O silêncio sustentável se apoderou da igreja novamente. Olhares confusos e desesperados trocavam-se entre os presentes. O que estava acontecendo? A situação já era surreal o suficiente, mas isso... Pedro tentou raciocinar, e neste instante, algo estalou dentro dele. "O que você quer?" perguntou, tentando ocultar o tremor na voz. A tensão estava inegável, e a expressão de Helena mudava, de desespero para um reconhecimento súbito. O ar estava pesado e Pedro sabia que tinha que agir, mas a situação deslocava-se rapidamente. "A verdade de Helena deve ser revelada." O homem continuou, como se estivesse em um palco, e de repente tudo mudou. Uma luz ofuscante arremessou-se pelo ambiente, e a figura inesperada, que escondia a mais profunda encruzilhada da verdade, estava prestes a sair da sombra. De repente, Victor, o irmão de Helena, deu um passo à frente, carregado de algo que não estava claro. "Pare! Você não sabe o que está fazendo!" Victor segurou algo que parecia um dispositivo de controle, e o clima mudou novamente. O intruso se virou, a raiva transparecendo enquanto os muros da tensão cresciam. "A verdade é uma moeda que não aceita devedores, Victor. Você, como irmão, deve entender isso mais do que ninguém." O som das palavras explodia nas paredes da igreja como um tiro, a atmosfera pesada com verdades que Pedro mal podia imaginar. Então, com um movimento rápido, Victor pressionou um botão no controle, e de repente, um painel se abriu em uma das paredes da igreja, revelando o esconderijo secreto. Dentro, dezenas de papéis e fotos estavam espalhados, e entre eles estava uma única imagem que fez Pedro parar. Uma foto de Helena com um homem que não era ele. "O que é isso?" Pedro perguntou, a voz falhando. "Quem é esse?" O rosto de Helena estava pálido e uma expressão de pavor surgiu enquanto todos os olhares se voltavam para ela, clamando por explicações. Não é o que vocês pensam", gritou Helena, sua voz tremendo. Eu posso explicar." Mas a revelação foi instantânea e devastadora. O homem que estava com Helena na foto não era ninguém menos que o mesmo que estava ali, exigindo a verdade. Pedro olhou para o intruso, sentindo o chão desmoronar sob ele. "Você?" "Sim, ele mesmo." Ricardo, o intruso, interrompeu com um sorriso malévolo que cortou como uma faca. "Você está prestes a descobrir que tudo isso foi uma armadilha. O amor de Helena por você é apenas uma fachada. A verdade, Pedro, está prestes a explodir como a bomba que você tem em seu peito." Momentos de silêncio se seguiram enquanto uma onda de choque penetrava o coração de Pedro. Ele se virou para Helena, a dor em seu olhar esmagadora. "Você não é quem eu pensei que fosse." As palavras eram uma faca afiada.
O mundo ao redor girava. O caos, o barulho, as imagens destruídas, nada disso importava. Estava prestes a descobrir que Helena não era apenas uma criminosa, mas que a verdade por trás de sua vida estava entrelaçada de forma irreversível com a falsidade que invadiu seu coração. Enquanto a bomba de emoções explodia, a única certeza que restava era: a aparente vida perfeita de Pedro havia entrado em colapso, e a pergunta ecoava em sua mente: quem de fato era a mulher que ele amava? Pedro estava paralisado, seus olhos fixos em Helena, enquanto o caos se instalava à sua volta. O terror nos olhos dele pedia respostas, e a tensão crescia como uma tempestade prestes a desabar. Então, em meio ao grito de pânico, algo inesperado aconteceu. Uma explosão de luz e um estrondo ensurdecedor surgiram, não de fora, mas de dentro da própria igreja. A porta principal se abriu com força, e uma figura vestida de preto, com máscara e capuz, revelou o que parecia ser um dispositivo explosivo. "É hora de a verdade ser ouvida", gritou o homem, enquanto todos se encolhiam em um mar de gritos e desespero. Pedro sentiu o coração parar. O rostinho pálido de Helena explodia em 1000 expressões de medo enquanto ela olhava para o intruso. Corações apertados, a multidão recuou, mas o homem parecia focado nela. Só que em um movimento inesperado, ele apontou para Pedro. Você que se diz noivo, a verdade vem até você, e não encontrará seu amor aqui." O silêncio sustentável se apoderou da igreja novamente. Olhares confusos e desesperados trocavam-se entre os presentes. O que estava acontecendo? A situação já era surreal o suficiente. Mas isso... Pedro tentou raciocinar, e neste instante algo estalou dentro dele. "O que você quer?" perguntou, tentando ocultar o tremor na voz. A tensão estava inegável, e a expressão de Helena mudava, de desespero para um reconhecimento súbito. O ar estava pesado, e Pedro sabia que tinha que agir. Mas a situação deslocava-se rapidamente. A verdade de Helena deve ser revelada. O homem continuou como se estivesse em um palco, e de repente tudo mudou. Uma luz ofuscante arremessou-se pelo ambiente, e a figura inesperada que escondia a mais profunda encruzilhada da verdade estava prestes a sair da sombra. De repente, Vítor, o irmão de Helena, deu um passo à frente, carregado de algo que não estava claro. "Pare! Você não sabe o que está fazendo." Vítor segurou algo que parecia um dispositivo de controle, e o clima mudou novamente. O intruso se virou, a raiva transparecendo enquanto os muros da tensão cresciam. "A verdade é uma moeda que não aceita devedores, Vítor. Você, como irmão, deve entender isso mais do que ninguém." O som das palavras explodia nas paredes da igreja como um tiro. A atmosfera pesada, com verdades que Pedro mal podia imaginar. Então, com um movimento rápido, Vítor pressionou um botão no controle, e de repente um painel se abriu em uma das paredes da igreja, revelando um esconderijo secreto. Dentro, dezenas de papéis e fotos estavam espalhados, e entre eles estava uma única imagem que fez Pedro parar. Uma foto de Helena com um homem que não era ele. "O que é isso?" Pedro perguntou, a voz falhando. "Quem é esse?" O rosto de Helena estava pálido e uma expressão de pavor surgiu enquanto todos os olhares se voltavam para ela, clamando por explicações. Não é o que vocês pensam", gritou Helena, sua voz tremendo. Mas a revelação foi instantânea e devastadora. O homem que estava com Helena na foto não era ninguém menos que o mesmo que estava ali, exigindo a verdade. De repente, um estalo agudo cortou o ar. Pedro viu Vítor desmoronar, as feições contorcidas de dor. Não faça isso!" ele gritou, mas o som da arma ecoou. Foi um disparo, e Pedro sentiu um gélido aperto no coração. A expressão furiosa do homem de preto agora estava coberta de surpresa. "Por que você?" Mas o que ninguém viu foi o próprio Ricardo se revelando, vestindo não apenas a máscara de um intruso,
mas a capa de um agente disfarçado da polícia. Havia uma razão muito mais profunda por trás daquela cena. O choque percorreu a igreja como um vendaval. Helena, você está presa por corrupção e associação criminosa. Ricardo se virou para a multidão, revelando que a verdadeira missão era desmantelar uma organização criminosa que operava sob a fachada de sua vida perfeita. Agora, Pedro estava em estado de choque. Helena, você? Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Os murmúrios da multidão aumentaram, todos tentando compreender a nova realidade. Uma criminosa? A mulher que ele amava, por quem havia se preparado para passar a vida, estava no centro de algo muito mais escuro. Pedro, espere! Ela gritou, mas o desespero em sua voz não parecia mais como um pedido de amor, mas sim uma súplica desesperada. E antes que ele pudesse responder, a tensão explodiu novamente. E quanto a você, Vitor? A voz de Ricardo cortou o ar, revelando que cada um tinha um papel nessa trama. Você trabalha para eles também, não é? Sempre foi um dos maiores cúmplices. O silêncio na igreja era esmagador. Pedro se sentia como um espectador em um pesadelo, tudo desmoronando ao seu redor. A única certeza que restava era que o amor de sua vida não era quem ele pensava. A verdadeira Helena e o verdadeiro Vitor estavam prestes a serem revelados. Mas em meio ao desespero, a única coisa que ainda importava era o que eles realmente planejavam. Pedro estava em choque, as palavras de Ricardo ainda ecoando em sua mente. Criminoso? Helena não pode ser isso. Ele olhou para ela, esperando que tudo fosse um mal-entendido. Mas as expressões nos rostos da multidão mostravam um frio desespero crescente. E então veio a bomba, como um raio cortando o céu, uma explosão repentina de luz. O que parecia ser uma cena de drama se tornou um verdadeiro filme de ação. O chão tremeu, a arquitetura sólida da igreja se balançou, e um rugido ensurdecedor ecoou por todo o espaço. As paredes vibraram e uma nuvem de fumaça filtrou-se pelas fissuras do teto, deixando todos em pânico. Cuidado! Pedro gritou, mas sua voz era perdida no clamor. E ao mesmo tempo, sentiu um movimento arrepiante ao seu lado. Miguel, o mendigo que havia começado toda essa confusão, estava agora se arrastando pelo chão. A reação dele foi aguda. O homem realmente parecia saber algo mais. Mais uma explosão. Desta vez, um burburinho de gritos ecoou. O intruso com o capuz pareceu desorientado, olhando ao redor. Aproveitando a distração, Victor lançou-se em direção a ele, um instinto feroz no olhar. Eu te peguei! Ele gritou. E em um movimento repentino, conseguiu desarmar o homem. A arma bateu no chão, mas o clima de tensão ainda dominava. Pedro olhou para Helena. O que acontece agora? Ele questionou, o olhar desesperado. O que mais ela escondia? O que havia ali que poderia surpreendê-lo ainda mais? Então a movimentação na porta principal se intensificou, e uma nova figura surgiu, desta vez sem nenhum disfarce. Era Rosa, a ex-melhor amiga de Helena, com um olhar de determinação absoluta. Eu tenho que contar, agora! Sua voz cortou o ar, urgente como um grito de socorro. Os olhares centraram-se nela. Rosa hesitava. O que quer que estivesse acontecendo a consumia. O silêncio era palpável enquanto ela tomava coragem. Helena não é quem você pensa, Pedro. Mas eu sou. Ela falou e a multidão pareceu explodir em murmúrios. O que ela quis dizer? O que mais poderia ser revelado? Eu sou a verdadeira liderança dessa operação. Os olhos de Rosa brilharam com uma intensidade inesperada. Pedro mal conseguia processar. Helena é inocente, mas eu a envolvi nisso. Toda a conexão dela é a minha, e eu só queria que você soubesse que não é ela a criminosa aqui. A revelação pesou como chumbo. O que estava acontecendo? As feições de Helena eram uma mistura de choque e raiva. Você não pode fazer isso! Gritou. Mas as palavras pareciam fracas, como se a verdade estivesse mais forte que o amor. Diante daquela nova revelação,
Pedro começou a ver tudo em câmera lenta. O mundo se desfez em um local de gritos e movimentos, e a verdadeira trama começou a se revelar diante dele. Você me ouçou? Ele disse para Rosa, seu coração em frangalhos. Rosa assentiu, a sinceridade nos olhos. Sim, mas não como você pensa. Hoje é apenas a ponta do iceberg. Preciso de sua ajuda. Precisamos para sair dessa antes que tudo desmorone. O desespero na expressão dela fez Pedro hesitar. O intruso foi preso no chão por Victor e as revelações continuavam a chacoalhar as bases dos relacionamentos em volta. O peso da verdade era esmagador. Mas o que era mais perturbador, Helena ou Rosa? As palavras da multidão em redor pareciam se distorcer, mas ele não podia simplesmente ficar paralisado. O que fazemos? A pergunta escapuliu da boca de Pedro, carregando pânico. Mas assim que as palavras voaram, uma terceira explosão ecoou, desta vez muito mais perto, tirando toda a determinação do ar. O teto começou a cair e a visão de caos e fumaça virava tudo uma cena de pesadelo. "Hurry!" gritou, puxando Pedro enquanto a multidão corria para as saídas. Mas no fundo, a verdadeira batalha havia apenas começado. Você precisa decidir rapidamente, Pedro. A vida de todos está em jogo. Pedro olhou para Helena e depois para Rosa. O que mais estava oculto? E enquanto o edifício desmoronava à sua volta, a única coisa que ele sabia era que nada seria como antes. Uma escolha vitais estava prestes a ser feita, e o destino de todos ali ainda dependia de uma única pergunta. Quem verdadeiramente estava ao seu lado? Enquanto a fumaça se espalhava pela igreja, Pedro sentia seu coração apertar. A adrenalina pulsava nas veias enquanto ele olhava para Helena e Rosa, a confusão se intensificando a cada instante. "O que você está dizendo?" perguntou, a voz arrastando-se entre a incredulidade e o pânico. Os ecos dos relatos de Rosa ainda reverberavam em sua mente, mas agora tudo estava envolto em caos. De repente, um grito cortou o ar. Era Miguel ainda no chão, tentando se levantar com dificuldade. "Cuidado!" ele exclamou, enquanto apontava para o painel que Victor havia aberto. Pedro se virou, e uma nova onda de terror o invadiu. Papéis e fotos estavam sendo sugados para o buraco negro que se formava no lado da igreja. Era como se o mundo ao redor quisesse engolir tudo que um dia conheceu. Nesse momento, um estrondo ainda mais forte ressoou, e a porta principal se abriu com um estrondo. Um grupo de homens armados entrou, assegurando que a tensão alcançasse seu ápice. "Ninguém se mexa!" gritaram, e o pânico explodiu novamente na multidão. O clima já estava tão carregado de tensão que parecia que uma erupção era iminente. As pessoas se agacharam, gritos misturando-se ao barulho ensurdecedor, enquanto Pedro estava preso entre o que estava acontecendo e a imagem de Helena. Mas então, enquanto a situação se desenrolava, Pedro viu algo que congelou o sangue em suas veias. No meio do tumulto, um dos homens armados acenou para Rosa. Em um breve intercâmbio de olhares, a verdade surgiu como um relâmpago. Rosa não era apenas uma figura do passado. Ela estava trabalhando com aqueles homens. "Rosa, não!" As palavras escaparam em um sussurro aflito, mas a traidora já estava em movimento. "Você não entende, Pedro!" ela gritou, seu tom rangindo as cordas da razão. "Eu fiz isso pelo bem de todos. Helena não é a única resistente à verdade." Aquela frase quebrou a barreira da confiança remanescente. A multidão ficou em choque. Pessoas murmuravam, buscando explicações, enquanto a mentira da normalidade se despedaçava. "Então você está do lado deles?" Pedro a desafiou, berros de raiva misturados com dor. O aperto no peito se intensificava, e o sentimento de traição era palpável. Como pôde confiar em alguém que tinha um lado obscuro? Os homens armados começaram a se mover, cercando a área. Victor, tentando ser um herói, atravessou a multidão em direção a Rosa, mas um dos guardas o interceptou. "Não se mova!" gritou. O choque no olhar de Victor era evidente.
e o estrondo da realidade parecia chover sobre eles. Enquanto tudo parecia estar desmoronando, Pedro se virou novamente para Helena, esperando ver um vislumbre de quem ela realmente era. Porém, a expressão dela havia mudado. Havia algo no jeito que ela olhava para Rosa, uma mistura de alívio e reconhecimento que não deveria estar ali. Você não entende? Helena começou, a voz trêmula. Eu fiz um acordo. Mas ela não terminou a frase. E nesse exato momento, algo absurdo aconteceu. A igreja começou a tremer. As estruturas acima deles ruidosas, como se o edifício inteiro estivesse acordando de um sono pesado. A fumaça espessa começou a encher o ar, e uma tempestade de papéis começou a girar à volta, como se o próprio passado tivesse decidido entrar em cena. Pedro olhou em volta, suas emoções uma montanha-russa de confusão, raiva e desespero. O chão sob seus pés ruiu. Uma explosão interna, não da estrutura, mas da verdade, fez com que Pedro cambaleasse. Ele agarrou Helena e Rosa, desesperado para mantê-las próximas. Mas as palavras das duas se misturavam em um coro perturbador. É tudo uma farsa! Gritou Rosa, enquanto o chão continuava a ceder. Uma nova luz surgiu, novamente como um relâmpago, mas desta vez era mais do que isso. Era uma revelação. O que Pedro não sabia, o motivo pelo qual os homens armados estavam ali e por que Rosa tinha se juntado a eles. Ele percebeu, no meio daquela confusão, que a verdadeira traição estava desvelando um plano que o envolvia de uma maneira que ele nunca havia imaginado. Tudo o que ele conhecia estava em jogo, e a única pergunta na mente dele era: quem, afinal, era o verdadeiro protagonista dessa história? O chão sob os pés de Pedro ruiu. A igreja tremeu com a força da explosão, e no caos, algo inesperado aconteceu. Um grito cortou a fumaça opressora, e de repente, as pessoas foram lançadas ao chão como folhas secas ao vento. Ele se viu flutuando entre detalhes, os rostos em pânico, o cheiro de pólvora misturado ao perfume caro dos convidados, a imagem aterrorizante de Helena ensanguentada. Mas não era só isso. A imagem de Helena com aquele homem, a revelação que destruiria tudo. Quando o mundo finalmente parou, Pedro encontrou-se encarando não só a perda, mas a verdadeira natureza de cada um ali. Helena, Rosa e até Victor estavam se movendo como peças em um tabuleiro, em uma partida que ele nunca soube que estava jogando. Você não entende, gritou Helena, agora mais próxima. Seus olhos verdes estavam dilatados, mas Pedro percebeu algo diferente. Não era apenas medo, havia desespero genuíno. Mas o que ele não esperava foi o olhar furtivo que ela lançou para Rosa, seguido de um desespero repentino. Algo havia mudado. Os homens armados pareciam confusos, e o líder deles se virou, uma sombra difusa em meio ao estardalhaço. Ninguém se mexa! Seu grito era tão autoritário quanto um trovão. E nesse instante, um giro dramático aconteceu. O cheiro de fumaça ficou mais intenso, e os gritos aumentaram. Rosa olhou para o intruso e gritou: "O tempo acabou, agora você vai pagar." O que era isso? Pedro mal teve tempo de raciocinar antes que serpenteasse a verdade à sua frente. Um lampejo ofuscante surgiu entre as fumaças. O intruso estava prestes a ser desarmado, mas o que ninguém esperava era que Rosa estivesse no controle de tudo. Você não perceberá até que seja tarde demais. Sua voz estava carregada de urgência. E enquanto isso, Helena começou a chorar. Não, Rosa, você não pode fazer isso. A confusão se espesseu, pedras e pedaços caíam do teto, mas os olhares se fixaram na imagem de Rosa, a verdadeira mente por trás de tudo. O que ela estava dizendo? Uma onda de choque varreu a multidão. E, em meio ao desespero, o grito frenético de Miguel ecoou. Ela não é a criminosa. Somos todos manipulados. O que ele estava dizendo? Mente? Manipulação? E agora todos se voltaram para Pedro, os olhares cheios de expectativa. O que ele estava dizendo? Seu coração martelava, ele queria gritar pela verdade, mas estava sem palavras.
Você é mais do que pode imaginar. Rosa virou-se para ele. A intensidade nos olhos dela que pareciam saber segredos que poderiam abalar seu mundo. Você não está aqui por acaso. Você foi escolhido. E o estrondo do teto desmoronando se misturou com a afirmação. Escolhido para o quê? Pedro bateu os punhos, sua mente girando. O desespero fez seu estômago revirar. As peças estavam todas fora do lugar. Ele olhou para Helena, a mulher que amava. O que você pediu para Rosa, Helena? Enquanto a fumaça escurecia a visão, ela avançou. Pedro, só precisa entender. Eu sou... Mas mais palavras foram engolidas pelo estrondo que a igreja parecia preparar. O pânico aumentava. E no meio de tudo, a verdade se revelava como uma faca afiada. Bang! Um disparo. Mas não foram os homens armados que dispararam. Foi outra figura que surgiu nas sombras. Um dos convidados, alguém que Pedro jamais imaginaria, puxou um gatilho e acertou o intruso no ombro, fazendo-o cambalear. Ele gritou, um misto de dor e surpresa. Como você se atreve? Eu não posso deixar você fazer isso, Rosa. O homem, agora claro entre a fumaça, era um antigo amigo de Pedro. Alguém que ele pensou estar longe, esquecido. A emoção cresceu em um turbilhão. Tudo havia mudado em um instante, enquanto cada revelação batia como ondas. E ao olhar para Helena, Pedro sentiu a terra onde os pilares de sua vida se levantavam ruir. A única coisa que sabia era que precisaria da verdade. Dramática, brutal e cheia de dor. Mas Rosa apenas sorriu. E agora, tudo fará sentido. E a última frase cortou como uma lâmina afiada. O mundo estava prestes a desmoronar, levando todos com ele. A certeza de que a sociedade estava prestes a colidir com a revelação absoluta do que significava a traição. E na mente de Pedro, uma pergunta ecoava. Quem realmente estava jogando e qual era o seu verdadeiro papel nessa terrível comédia? As explosões ecoaram pela igreja, o caos se desdobrando em um espetáculo apocalíptico. A fumaça densa preenchia o ar, misturando-se às súplicas desesperadas dos convidados, enquanto pessoas tentavam encontrar abrigo. A figura de Rosa, antes uma amiga, agora um símbolo da traição, se destacava no centro da confusão. Pedro, atordoado, olhou para Helena, que estava paralisada, o rosto pálido como se a vida lhe tivesse sido arrancada. O que está acontecendo, Helena? A voz dele tremia, um nó na garganta. As lágrimas dela escorriam, mas não era apenas pelo medo. Era uma mistura de culpa, desespero e um pedido silencioso por compreensão. Pedro, eu nunca quis que chegasse a isso. Você precisa entender. Ela gesticulou, mas as palavras mal saíam. Rosa, em um último ato de desespero, se virou para os homens armados, o olhar frio como uma lâmina. Vocês não são os únicos que sabem a verdade, gritou. E num instante, o silêncio invadiu o espaço, uma expectativa palpável. O jogo não acabou, mas eu não vou deixar que vocês exterminem aqueles que eu amo. Pedro sentiu um aperto no peito como se a verdade estivesse finalmente se revelando. O que ela realmente queria? O que havia entre elas? Ele olhou para Rosa e para Helena, e tudo ao seu redor parecia se desvanecer. O desespero da situação começou a atacar seu cérebro. Em meio à fumaça, ele percebeu que não era apenas um casamento em jogo, mas a vida de todos que estavam ali. Rosa, o que você planejou? As palavras saíram como um sussurro, mas ecoaram como um grito. Ela sorriu como se estivesse finalmente livre de um fardo invisível. Eu planejei que todo esse jogo revelasse a verdadeira face de cada um aqui. Ela respondeu, e seu olhar era inquietante, como se estivesse admirando uma obra de arte acidentalmente concebida. E então, como em um filme de ação, a situação mudou drasticamente. Miguel, do chão, gritou, fujam, senão todos nós vamos morrer aqui. Seu aviso foi um gélido lembrete da gravidade da situação. As paredes estavam ruindo,
A fumaça se adensava. As pessoas começaram a correr em direções diferentes. Gritos de pânico e desespero preenchendo o espaço. Em um ímpeto, Pedro agarrou a mão de Helena. Venha comigo! Ele não sabia se podia confiar, mas a conexão entre eles ainda pulsava. Juntos, eles correram em direção à saída mais próxima. Rosa ficou para trás, seus olhos brilhando com um tipo de determinação que só o desespero pode gerar. Você não vai escapar de mim assim tão fácil, Helena! Gritou, e o eco alguém por trás engloba o seu clamor. Até que chegaram à entrada principal, a luz do dia parecia um alívio. Quando pisaram os pés do lado de fora, a cena era devastadora. O ônibus do lado de fora era só um mar de pessoas confusas e provocadoras sob a sombra do que uma vez foi um evento glorioso. Mas em meio a tudo isso, com o mundo desmoronando ao seu redor, havia algo mais profundo a se considerar. Como isso tudo se encaixava. E no instante em que Pedro e Helena se afastaram, ele olhou para trás. Rosa, um olhar carregado de emoções conflitantes, observava-os com um misto de raiva e alívio. Você nunca saberá a verdade completa, mas saiba que isso ainda não acabou. Pedro segurou a mão de Helena forte. A tensão estava no ar. Seria o final ou apenas o começo? O que mais existia nas sombras do desconhecido? A vida deles nunca voltaria ao normal. As revelações estavam apenas começando. E o futuro ainda era uma tela em branco, ainda não pintada com a verdade. E enquanto a multidão começava a dispersar, ele percebeu que a luta deles estava longe de terminar. Precisamos falar sobre isso. Pedro sussurrou e Helena assentiu, seus olhos se encontrando. A história deles ainda não terminara. Algo maior estava se revelando, e ambos sabiam que a batalha estava apenas começando. Agora, se você chegou até aqui, é hora de agir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e deixar sua marca. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. E compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos continuar essa jornada juntos.